Maranata, meus irmãos, tudo bem? Vamos meditar um pouquinho sobre o reino de Deus? Vamos lá. A gente vai falar sobre adoção, mas a gente vai dividir em 3 vídeos. Por quê? O assunto é o mesmo, adoção, sim. Mas a gente vai olhar essa adoção, esse ato da graça de Deus, por 3 aspectos diferentes. O início da adoção, o meio da adoção e o final da adoção. Quando a gente for desenrolando isso aqui, vocês vão entender o porquê que eu dividi em 3. Senão os vídeos iam sair muito grandes. A proposta não é essa. E, já que a gente está falando sobre adoção, paternidade de Deus, Deus Pai, então eu vou fazer indicação de um livro que já foi indicado aqui em vídeos anteriores e que é muito pertinente para esse contexto. Paternidade para as Nações, do Luiz Hermínio. Você quer entender melhor essa ideia de Deus Pai, essa ideia de paternidade de Deus, é uma coisa importante para a gente entender, para todo aquele que quer participar do plano de Deus, precisa compreender isso. A gente não tem um Deus que é Pai, a gente tem um Pai que é Deus. E percebendo isso, a gente começa a entender, dentro da ideia do plano de Deus, da execução do plano de Deus, da nossa participação neste plano, a gente começa a entender que, na verdade, é um pai adotando e chamando esses filhos adotados para participar do plano, de forma ativa. E quando a gente entende isso, a gente percebe o aspecto familiar do plano de Deus. Isso é muito importante para qualquer um que quer participar do plano de Deus. Vamos lá? Hoje eu vou falar sobre o início da adoção. Vamos ler 2 textos para a gente começar a entender melhor um pouquinho do que a gente vai tratar aqui, tá bem? Vamos começar com um texto que deve ser muito conhecido no meio cristão, principalmente no meio evangélico, e com certeza você já ouviu falar. Evangelho de João, capítulo 1, vamos ler do verso 11 ao verso 13. Diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Com esse texto a gente entende basicamente o seguinte: creu em Jesus como Salvador, como Redentor, como Messias de Deus, como Rei e o Cordeiro de Deus, né? E aí crer em Jesus tem que crer na sua obra redentiva na cruz, foi adotado. Essa pessoa que creu recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Simples, né? Agora vamos para Romanos, capítulo 8, do 19 ao 23. A gente vai ter uma perspectiva interessante. Porque a ardente expectação da criatura, ou da criação, dependendo da tradução, espera a manifestação dos filhos de Deus. E João falou que creu, recebeu o poder de ser filho de Deus. Mas em Romanos, e aí a gente está falando depois da obra da cruz, depois da ressurreição de Cristo, e já sentado à destra de Deus, a descida do Espírito Santo, a criação ainda aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então isso dá uma expectativa, isso dá uma esperança, não é uma realidade presente. Vamos continuar. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, a criação ainda espera a manifestação, e com essa manifestação ela será liberta da escravidão que ela foi subjugada por causa da queda do homem. Então, ainda há uma esperança. Vamos continuar. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos
as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, a adoção ainda é uma esperança, e ela está atrelada à ressurreição dos mortos. Redenção do corpo é só na ressurreição dos mortos. Fica a dúvida. Em João a gente vê que a adoção é uma situação atual, é uma manifestação de graça atual. Creu, e quando creu, foi adotado. Mas, em Romanos 8, a gente vê que isso daí é uma esperança. Isso daí não aconteceu. Fica a dúvida. Fomos adotados ou não fomos adotados? Somos filhos ou ainda seremos? Estranho isso. Não é tão estranho assim. Vamos lá. Vamos mergulhar um pouquinho na revelação do Espírito Santo e a gente vai compreender esses aspectos da adoção. A primeira etapa da adoção é essa que João falou. Creu, recebeu. Nós recebemos a adoção assim que a gente se rende e assim que a gente se entrega ao senhorio e à salvação que há em Jesus. Então, é atual. Creu, foi adotado. A gente percebe isso em vários textos. Vamos lá. Romanos capítulo 8, do 14 ao 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Creu, foi adotado, e o Espírito Santo vai morar dentro dessa pessoa para que ele testifique dessa adoção. Ele, na verdade, é a garantia. O Espírito Santo é o selo. Grave isso porque essa informação é muito importante para tudo que a gente vai desenrolar nos próximos vídeos e nesse também. O Espírito Santo é o selo da adoção. Ele é a garantia que Deus concedeu ao homem para selar, para testificar, para assinar, está adotado. Tudo bem? Vamos para Atos 19, 2. Disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Pergunta do apóstolo Paulo, vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Então, creu, foi adotado, e o Espírito Santo, o selo da adoção, veio morar na pessoa. Vamos continuar. João 7, 39. E isto, disse ele, está falando de Jesus, do Espírito que haviam de receber, os que nele crescem, porque o Espírito Santo não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então ele está falando, creu, vocês vão receber o Espírito Santo. Jesus não havia sido glorificado, então eles estavam na promessa do Espírito Santo. Mas depois da ascensão de Cristo, isso já se estabeleceu como realidade presente para todo aquele que cresce, né? Vamos continuar. Atos 2, versículo 38. Diz assim, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Creu, arrependimento de pecados, entrega ao senhorio e à salvação que há em Jesus, recebe o dom do Espírito Santo, a adoção selada. Então, sim, a adoção é uma realidade presente para todo aquele que crê. Creu no Senhor Jesus como Salvador. Creu que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que só há salvação nele. Ele é o único caminho que nos conduz ao Pai. Ele é a salvação do mundo, Ele é a salvação para toda a criação. Então, recebe o selo do Espírito Santo ao crer. E esse selo é a garantia. Você foi adotado como filho de Deus. Perguntas. Você consegue perceber a presença do Espírito Santo dentro de você depois da sua conversão? Segunda pergunta. Será que estamos vivendo sozinhos como órfãos ou em comunhão
com o Espírito. Terceira pergunta. Quando há uma decisão a ser tomada, a gente vai conversar com o Pai a respeito do plano dele, para que a nossa decisão esteja de acordo com aquilo que ele estabeleceu, ou a gente toma a decisão e vai para Deus pedir para ele abençoar aquilo que a gente decidiu. Dependendo da pergunta, dependendo da resposta que você dê para essas perguntas, você vai entender se você está agindo como filho de Deus ou se você está agindo como órfão, procurando poder de Deus. Poxa, Diego, mas eu nunca percebi isso. Eu me sinto sozinho no mundo. Ao receber o senhorio, ao se entregar ao senhorio de Cristo, ao se entregar à salvação de Jesus, creia que é o Espírito, o selo da adoção, que garante. Ele vai morar dentro do crente para garantir: você é filho de Deus. Não precisa andar mais como órfão, não precisa agir mais como órfão. Você faz parte da família do Pai. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer. Você não veio buscar funcionários para uma empresa, servos para trabalhar para você. Jesus não veio anunciar um Deus que ajunta pessoas para o serviço. A pregação de Yeshua era a revelação do Pai. E não só isso, mas a pessoa do Espírito Santo veio nos encher, veio morar dentro de nós, para garantir esse selo: somos filhos de Deus. Isso é obra da tua graça. E ninguém poderia fazer isso se não fosse você. Não é algo que nós fazemos, não é algo que nós podemos comprar, não é algo que nós podemos ter algum mérito para garantir. É simplesmente a tua ação. E se por um acaso algum de nós aqui que estamos orando ainda não recebemos isso, nos concede isso. Conceda àquele que não recebeu e que está ouvindo isso a graça de ser feito filho de Deus, pela confissão dos pecados, o arrependimento, e pela confissão de Jesus como Salvador e Redentor de sua vida. Aquele que confessa, que se arrepende de seus pecados e confessa Jesus como Salvador, esse recebe o poder de ser feito filho de Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos.